palavra do Senhor assim nos ensina. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: À tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Que o Senhor nos edifique e nos abençoe com a leitura e a proclamação da sua santa palavra. Nós temos pregado com regularidade aqui na igreja em Gênesis, contando um pouco da história da humanidade, da história da redenção, da aliança de Deus com o ser humano. Gênesis mostra a obra da criação, mostra a queda humana, mostra a providência divina num plano eterno de salvação que atinge todos aqueles por quem um dia o bendito Salvador, predito em Gênesis, haveria de vir e morrer na cruz do Calvário. Gênesis é a história dos começos. Gênesis mostra, nesse capítulo, em Gênesis 15, a aliança de Deus com Abraão. A Bíblia, irmãos, é uma revelação progressiva. Quanto mais nós prosseguimos em conhecê-la, mais luz e revelação e entendimento nós receberemos de Deus, mas estaremos familiarizados com os seus propósitos, com os teus planos eternos. Gênesis 15 é um grande passo nessa busca da história da revelação de Deus.
Nesse capítulo nós vemos então a inclinação de Deus em direção a um homem. A história de um Deus que se digna em se inclinar em direção a um homem pecador e caído e estabelecer com esse homem uma aliança. No capítulo 14, o capítulo anterior, Abraão estava entre reis, no meio de um conflito, desejoso de resgatar o seu sobrinho Ló da condição em que estava. Nesse capítulo, ele está na presença dos reis. Se a honra de estar entre os reis desse mundo pertence aos importantes desse mundo, a honra de estar na presença do Rei Eterno só pertence aos santos de Deus. Deus estabeleceu uma aliança com Abrão, e uma aliança consiste em uma série de promessas da parte de Deus, sem qualquer obrigação de contrapartida por parte de Abrão. Deus não exige de Abraão coisa alguma. Deus simplesmente estabelece uma aliança, um pacto de graça com Abraão e diz: Abraão, eu vou fazer isto e mais isto e mais isso em seu favor. Abraão, essa aliança atinge você como ser humano, você como homem, a sua família e a partir de você, todas as famílias da terra. Eu estou fazendo de um homem que eu tirei de Ur dos Caldeus, um homem que vivia e nasceu numa família idólatra e que não adorava ao Deus vivo. Eu estou pegando você como um modelo, como um exemplo de que se eu quero estabelecer uma aliança, e se eu quero regenerar um coração, se eu quero transformar a vida de um homem, seja ele quem for, esteja ele na condição em que estiver, viva ele onde viver, tenha ele a descendência que tiver, eu tenho poder para transformá-lo. Eu tenho poder para mudar a história da vida de um ser humano. Eu faço isso com você, Abraão, e eu faço isso também a partir de você. Por isso que nessa relação de Deus com Abraão, novos conceitos são aqui postos. Um deles, o conceito da fé. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão inaugura um modelo de relacionamento com Deus, que não é um modelo baseado nas obras ou na aderência a uma série de dogmas e mandamentos, simplesmente isso, não. Abraão inaugura um tempo na história da humanidade em que a relação desejada por Deus com os seres humanos é uma relação de fé. Abraão creu e foi justificado por isso. Também ainda no texto, Deus se revela como o eu sou. O primeiro dos títulos, eu sou, de Deus, aparece aqui. E se nós lembrarmos bem, nós veremos que em várias outras oportunidades da Escritura, Deus, quando queria se revelar e dizer quem era, falar a respeito da sua identidade, Ele se apresenta como sendo o eu sou, aquele que subsiste em si mesmo, aquele que é eterno, aquele que não depende de ninguém, aquele que é pré-existente, aquele que não tem data de nascimento, Ele simplesmente é. Não é um Deus que era, um Deus do passado, não é um Deus que será um Deus do futuro, é o Deus do presente, é o eu sou, e Ele se revela assim a Abraão. Além disso, o primeiro exemplo de justiça imputada está aqui. Quando Abraão crê, a palavra de Deus diz que isso lhe foi imputado como justiça. Imputação é uma palavra importante para a Escritura. É a primeira vez que esse conceito aparece aqui, e ele vai transcorrer toda a história da salvação e do texto sagrado, e ele chega ao seu ponto culminante na história bendita de Jesus Cristo, quando nós vemos ali uma dupla imputação. Na morte de Cristo na cruz,
a justiça de Cristo é imputada sobre nós, é derramada sobre nós, e os nossos pecados são imputados sobre Ele. A dupla imputação. Deus retira de nós os pecados e lança sobre Jesus. Deus pega a glória de Jesus e derrama sobre nós a sua justiça, a justiça de um Deus justo, de um pleno cumpridor da lei. Por isso, amados, Gênesis 15 é um modelo para nós, um modelo na relação de Deus com o homem a partir de Abraão. E nós temos visto várias características de Abraão no transcorrer dos capítulos que temos abordado, e não seria diferente hoje. E a pergunta que eu me faço e te faço hoje é: quem é esse homem Abraão com quem Deus faz aliança? Será que nós estamos falando de um homem com uma constituição humana diferente da nossa? Será que nós estamos falando de alguém forjado por Deus e formado na obra da criação de uma maneira diferente, com uma condição de responder aos propósitos e aos desígnios de Deus diferente da nossa? Será que estamos falando de um homem inculpável, não pecador, como nós o somos? Ou estamos falando de alguém como nós? Quem é Abraão? Porque, amados, é muito fácil incorrermos no erro de olharmos para os grandes personagens da Escritura e nos vermos muito aquém deles, nos vermos como pessoas menores, menos importantes, menos dignas e capazes de cumprir a vontade de Deus e os mandamentos de Deus. Mas não é verdade. Em várias oportunidades na Escritura, Deus faz questão de reafirmar isso, que esses homens e mulheres a quem admiramos, alguns deles a quem Deus mesmo coloca numa galeria da fé, homens e mulheres dos quais o mundo não era digno, eram pessoas como nós, exatamente como nós. Deus fala mais de uma vez dizendo que eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. E isso nos diz algo, isso diz para a gente que, da mesma maneira como Deus estabeleceu aliança, usou e se relacionou com esses homens e mulheres, Ele também pode fazer conosco. Ele pode pegar o mais vil pecador, Ele pode pegar aquele ser humano degradado pelo pecado, caído nas trevas, no lamaçal, no tremedal de lodo e de pecado, e transformá-lo num homem e numa mulher honrado, digno e útil para o seu serviço. Deus faz isso com Abraão. E a primeira abordagem que eu quero falar a respeito desse homem, Abrão, é que Abrão, assim como nós, em algum momento da vida, experimentou o desânimo. Abraão se desanimou. Na batalha descrita no capítulo 14, Abraão fez alguns inimigos poderosos. O que proibiria esses poderosos exércitos de retornarem à ação e destruírem uma tão pequena força militar? Abraão reúne 300 ou 300 e poucos homens para resgatar Ló. Que chance Abraão teria contra eles se não tivesse utilizado o elemento surpresa? Abraão, não diferentemente de nós, poderia ter se sentido vulnerável diante do desafio de enfrentar um exército poderoso. Mas em sua bondade e misericórdia, Deus confortou Abraão. Deus, Jeová, o Eu Sou, estava se comprometendo com Abraão da seguinte maneira: eu sou o que
o meu povo necessita. Eu sou aquilo que você precisa, Abraão. Eu sou aquele que, se está ao seu lado, se está contigo numa batalha, o faz mais do que vencedor, o faz vencedor invicto. Eu sou o teu escudo, o Senhor fala para ele no verso 1. Abraão, você não precisa temer os seus inimigos. Abraão, você não precisa ter medo das setas que voam na sua direção. Eu sou o teu escudo. E amados, quantas oportunidades na vida não temos em que nós nos sentimos fragilizados, desanimados, vulneráveis? Quantas vezes não experimentamos isso e nos vemos tão pequenos diante dos inimigos que nos rodeiam? Em quantas oportunidades o nosso coração não se amedronta diante da enormidade de missões e atribuições e desafios que essa vida nos apresenta? Mas quando nos sentirmos vulneráveis, precisamos ouvir um Deus falando a Abraão e falando a nós: eu sou o teu escudo. Eu sou aquele que te guarda, o guarda fiel. Eu sou aquele que te protege contra o mal. Não desanime. Ou nas palavras ainda do verso 1, não temas, Abraão, não tenha medo, eu sou aquele que te protege. Mas Deus não fala apenas isso para Abraão. Deus não trata com Abraão falando apenas a respeito de proteção. Deus fala a respeito de galardão. E se você se lembrar da pregação do domingo passado, na abordagem feita de Gênesis 14, quando Abraão retoma então a guarda de Ló e dos demais homens e de tudo aquilo que vem à sua mão, ele recebe uma proposta: olha, pode me devolver os homens todos e fique com as minhas riquezas. Abraão diz: não. Não se daria a oportunidade de um dia você disser: eu enriqueci Abraão. Abraão estava agindo como se dissesse: eu não preciso de mais nada, eu tenho o suficiente. Dinheiro, poder, bens não são as coisas mais importantes da vida. Eu não preciso daquilo que você quer me oferecer. Ele diz para o rei. E depois disso, Deus diz para ele que o galardoaria de maneira grande, de maneira grandíssima. Abraão se recusou a ser enriquecido pelo rei de Sodoma. Isso nos ensina algo, amados. Aqueles que abandonam alguma coisa por amor de Deus, aqueles que renunciam a algo, mesmo que esse algo seja legítimo, por amor a Deus, pela obra de Deus, para dignificar o nome de Deus, não perdem nada com isso. Não perdem nada. A graça e a presença de Deus já é uma compensação, mas a despeito disso, ou além disso, ou junto disso, Deus ainda promete galardoar aqueles que o buscam. Deus promete que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Mais do que qualquer outro recompensador humano, Deus é aquele que olha para a intenção do nosso coração, é aquele que nos contempla e sabe dos desejos mais íntimos do nosso ser, que sabe da nossa cobiça muitas vezes por algo, mas é o Deus que vê também a renúncia e a disposição de coração em deixarmos todas as coisas para servi-lo e segui-lo. Deus chama homens que estão ali lavando as suas redes em plena época da pesca e os chama para segui-lo, e aqueles homens abandonam tudo e seguem Jesus. E se nós olharmos na Escritura, quantos homens Deus chamou, e se nós olharmos além das Escrituras, em toda a história da fé cristã, quantos homens e mulheres Deus chamou, e muitos deles possuidores de grandes riquezas, de títulos de nobreza, que deixaram tudo e depositaram tudo aos pés de Cristo,
Paulo é aquele que talvez encarne melhor isso quando diz que ele considerou todas as coisas como um nada, como estrume pela sublimidade de conhecer a Cristo. Paulo deixou seu título, talvez um homem do sinédrio, a sua condição um rabino da lei, de alguém a quem a Bíblia diz que era superior aos mais velhos do que ele na sua fé. Paulo abandona tudo, o seu próprio eu, porque ele descobre Cristo, a sublimidade de conhecer a Cristo. Você nunca vai perder servindo ao Senhor. Abraão creu, mas antes Abraão temeu, e Deus disse para Abraão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e eu sou o teu galardão. Segundo lugar, amados, Abraão não apenas temeu, não apenas experimentou o desânimo. Abraão, ainda que de maneira respeitosa diante de Deus, oferece a Deus uma reclamação, uma queixa. Abraão queixou-se diante de Deus. Deus havia prometido fazer de Abraão uma grande nação, está lá em Gênesis 12, 2. Todavia, enquanto Abraão envelhecia, parecia que esse propósito de Deus estava cada vez mais distante de se concretizar. Seu único herdeiro era o seu mordomo, um homem que não era da sua parentela. Abraão não duvidou de Deus, ele apenas não entendia como Deus poderia cumprir essa promessa. E eu abro aqui um parênteses para dizer que nós também somos assim em muitas oportunidades. Temos sobre nós, repousa sobre nós, várias promessas de Deus. E muitas vezes olhamos para as circunstâncias que nos cercam, para a nossa inabilidade, para a nossa incapacidade, para a nossa escassez de recursos financeiros, de conhecimento e de cultura, morais até mesmo. Como Deus pode fazer isso? Como a promessa há de se cumprir? Todos nós podemos experimentar momentos na vida em que nos deparamos com uma porta fechada, com um beco sem saída, e não conseguimos enxergar solução. Para onde eu vou? Não conseguimos enxergar a providência de Deus, o Deus que faz além daquilo que pedimos ou pensamos, o Deus que opera milagres, o Deus que faz o impossível. As circunstâncias muitas vezes nos cegam, limitam a nossa capacidade de enxergar. Senhor, como eu vou ter descendência? Como eu serei o pai de muitas nações? Eu não tenho filho. Na minha casa só tem um homem, o meu empregado, o meu mordomo. Ele vai ser o meu herdeiro. Eu não tenho descendência segundo a minha carne. Como é que vai se dar então essa promessa tua, Senhor? Mas Deus surpreende Abraão. Deus faz da queixa de Abraão uma queixa legítima, um questionamento legítimo diante de Deus. Ele faz disso uma oportunidade para ensinar Abraão. E Deus então esclarece que Abraão terá um herdeiro gerado do seu próprio corpo. E para ilustrar a quantidade da sua descendência, ele o leva para fora e pede para que ele olhe para os céus e contemple o número das estrelas. E ele pergunta a Abraão: você é capaz de contá-las? Assim será a sua descendência. Abraão reclamou e colocou a sua queixa diante de Deus, e Deus respondeu. Isso ensina que eu e você também podemos colocar diante do Senhor as nossas queixas, as nossas dúvidas, aquilo que aflige o nosso coração, as nossas incapacidades e imperfeições. Talvez assim como Abraão, eu e você nos vemos diante de uma condição na vida
em que não conseguimos enxergar um jeito, uma saída e uma solução. É verdade que muitas vezes nós nos vemos nessa condição como fruto de decisões equivocadas, dos nossos próprios erros. Mas também é verdade que em muitas outras oportunidades nos vemos em condições assim, pelo fato de sermos cristãos, de sermos homens e mulheres desejosos de agradá-lo e de fazer a sua vontade. E nesses momentos, Deus está dizendo para nós: meu filho e minha filha, apresente diante de mim a sua queixa, coloque diante de mim a sua causa, coloque diante de mim aquilo que aflige o seu coração, a sua angústia, a sua dor. Deposite o fardo nas mãos de um Deus que ouve e que não tem a nossa queixa, o nosso questionamento como sendo algo ruim ou como sendo uma afronta diante dele. Não. Deus é um pai que conhece as necessidades dos seus filhos, que sabe aquilo que se passa pelo seu coração, sabe da sua dor, da sua angústia, das dúvidas que permeiam o seu ser. E Deus é aquele que nos convida dizendo: apresente, lance sobre mim o seu fardo, tome sobre si o meu jugo, porque ele é suave, ele é leve. Não temas, Abraão, não temas. Eu não sei se você que está aqui hoje, nessa noite, tem experimentado o peso de carregar um fardo. Eu não sei se você que está aqui nessa noite, jovem, criança, adulto, idoso, se você está passando por algum momento de dificuldade na sua vida, momento de dúvida, de inquietação, mas como é possível Deus cumprir a sua promessa? Eu não consigo enxergar. Eu convido nessa noite a olhar além da razão, além das circunstâncias, além da sua própria experiência, e alçar os olhos, olhando com olhos da fé, e ver um Deus que estende a mão e diz: não temas, eu cuido, eu tomo a sua queixa na minha mão e eu respondo para você, eu vou dizer para você como é que eu vou fazer, e não vou fazer com seus recursos, e não vou fazer como você pensa talvez, ou espera que eu faça. Eu faço do meu jeito, diz Deus, e o meu jeito sempre é o melhor jeito. Em terceiro lugar, amados, os versos 5 e 6 do texto mostram uma mudança em Abraão, e eles apontam então o momento em que Abraão se vê livre do seu desânimo, se vê livre do seu temor, das suas dúvidas, da sua queixa, o momento em que Abraão recebe a certeza de que o cumprimento da promessa seria realizado por Deus. Abraão se converte à fé. Abraão não opôs dúvidas ao que Deus lhe disse, embora já tivesse 100 anos de idade. Ele creu firmemente em sua palavra, e isso lhe foi imputado por justiça. Deus o aceitou, e como os demais santos do Velho Testamento, Deus o declarou justo, e o fez antecipando a obra redentora de Cristo, seu descendente de Abraão, que viria ao mundo quase 2 milênios depois. Semelhantemente, todos aqueles que depositam a sua fé em Cristo também são declarados justos por Deus e herdeiros das promessas de Abraão. Olha o que Deus faz com Abraão, irmãos. Deus diz para esse homem: Abraão, você está justificado. E justificação pela fé talvez seja a coroa da Escritura. Justificação pela fé é a maior bandeira erguida pelos reformadores por ocasião da Reforma Protestante. Justificação pela fé
joga por terra, deita por terra toda tentativa humana de se auto-justificar. A justificação pela fé aponta que qualquer rito, ou dogma seguido, ou obrigação religiosa, ou sacrifício que nós pudéssemos fazer, são completamente ineficazes para a obra da salvação. São nulos, são vazios. Deus ainda assim diz para Abraão: pegue alguns animais, reparta ao meio, coloque de determinada forma as metades voltadas para si. E Jeremias diz que isso era uma prática a ser feita antes do sacrifício e da justificação. E aquele obrigado a fazer isso deveria caminhar entre aquelas partes dos animais, como um símbolo de que o fazendo estaria justificado. E Abraão faz exatamente como Deus mandou, espanta as aves de rapina, espera a manifestação da glória de Deus, e em dado momento Deus visita aquele sacrifício e queima com fogo. Abraão, você está justificado. Cristo não havia vindo ainda, estava Abraão só repousando sobre a promessa de um Messias que não havia visto, que não conhecia, mas do qual ele cria, e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. Vários pontos precisam ser abordados aqui. A fé de Abraão estava baseada na vinda do Salvador. Ele não somente creu que teria uma grande descendência, mas que de uma delas sairia o Salvador. Gálatas 3,16 diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Ao olhar Abraão e ver um homem pecador e caído e o regenerá-lo, Deus está olhando não apenas para toda a humanidade e para uma aliança feita com aqueles que creem, mas Deus está olhando fundamentalmente para o seu próprio filho através de Abraão. De ti sairá uma grande nação, Abraão. A tua descendência será como as estrelas dos céus. Mas de ti também nascerá um descendente. O descendente que mudará a história da humanidade. Porque você creu nisso, isso lhe é imputado como justiça. A fé de Abraão levou a ser contado como justo e justificado diante de Deus. Aqueles que creem em Cristo têm a justiça de Deus imputada em favor deles. Nós, como Abraão, não somos aceitos diante de Deus pela nossa bondade, mas através da justiça de Cristo que nos é imputada, nós somos justificados. 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Abraão, como pai dos fiéis, é o padrão de todos os remidos. Por isso todo cristão deveria se perguntar: eu fui salvo e eu vivo de acordo com o mesmo padrão de Abraão? Ou tenho depositado a minha confiança em qualquer outra coisa que não a fé no bendito Salvador? Abraão, como modelo, é usado por Paulo para debelar qualquer falsa esperança que porventura pudesse brotar no coração humano. Paulo ensina através de Abraão, dizendo que essa dádiva de uma aliança com Deus, de um relacionamento com Deus, não é alcançado através das obras. E Paulo diz: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora,
Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como uma dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Paulo ensina aos Romanos no capítulo 4, de 1 a 8. Paulo está dizendo, através de Abraão, para mim e para você, que nenhuma boa obra, que nada do que façamos, nos torna dignos de sermos alcançados com a justiça de Deus. Nada do que façamos, nenhuma inclinação, se é que existe uma inclinação bondosa do nosso coração, nada, absolutamente nada, pode comprar o favor de Deus, nada, nenhum sacrifício. Paulo também ensina através de Abraão, dizendo que essa salvação e essa aliança estabelecida com Deus não é alcançada através da circuncisão, não é alcançada através de um rito religioso, e poderíamos trazer isso para nós hoje, não é alcançada através do batismo, ou da pertença a uma igreja, do fato de nosso nome estar escrito no rol de membros de uma igreja local. Não é isso. Paulo ensina: vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, como pois lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda era incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e ser ele o pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Paulo está ensinando a igreja de Roma, dizendo: a salvação não é dos judeus, ou não vem dos judeus, pelo fato dos judeus terem observado um rito da lei, pelo fato de os judeus, em obediência eterna ao mandamento, se submeterem à circuncisão. Não é um ato externo e visível, não é um rito que demanda derramamento de sangue, que é capaz de produzir salvação, que é capaz de fazer aliançar um homem com Deus. Não é isso. Abraão creu e foi alcançado pela salvação antes de ser circuncidado. A promessa de Deus sobre Abraão, ela chega a este homem antes ainda de ele se ver como um homem carregado sobre a obrigação da lei. Antes disso, porque creu, Deus atribui uma lei a Abraão e diz: a partir de agora você deve segui-la. Não o contrário. Primeiro Deus regenera o coração e depois Deus coloca na família da fé. A regeneração precede a fé, ou qualquer obra que façamos. Primeiro Deus alcança, primeiro Deus salva, primeiro Deus imputa a sua justiça, primeiro Deus faz habitar em nós o Espírito Santo, e depois Ele promove as mudanças
que precisam ser promovidas. Não existe mudança, não existe aderência à lei de Deus antes de uma transformação operada por Ele mesmo. É Deus quem transforma. Nós não somos salvos porque fazemos parte do rol de membro dessa igreja ou de qualquer outra igreja. Nós não somos salvos porque um dia a água do batismo caiu sobre nós. Nós não somos salvos porque temos uma carteira de membro ou de ministro, porque recebemos a imposição de mãos para a ordenação ao diaconato, ou presbiterato, ou pastorado. Não é isso que torna um homem ou uma mulher salvo. O que torna um homem e uma mulher salvo é a disposição de Deus de se inclinar a nosso favor, em nossa direção, como homens e mulheres miseráveis e pecadores, e falar para nós: você é meu, eu o torno meu, e porque agora você é meu, eu lhe concedo uma família de fé, eu lhe concedo uma lei, eu lhe concedo observâncias que você deve, a partir de agora, enxergar e viver, mas eu só faço isso porque agora você é filho. E ainda Paulo ensina através de Abraão, dizendo que essa salvação, essa aliança com Deus, não é alcançada através da lei. Não foi por intermédio da lei que Abraão, a sua descendência, coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé, cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. A lei suscita a ira, porque a lei no seu não cumprimento suscita uma resposta de um Deus santo que não se compadece do pecado. A respeito da lei, a Escritura diz que se nós cumprirmos toda ela e tropeçarmos em apenas um ponto, nós tropeçamos em todos, nos tornamos culpados de todos. A lei aponta o caminho da transgressão, a lei fala de repreensão, a lei fala da necessidade de um homem e de uma mulher não pecarem de modo algum. Por isso a lei não poderia ser um instrumento para salvar. E por isso a Escritura diz que a lei é apenas um aio, um caminho, algo que aponta para algo maior, para um propósito maior. A lei aponta para Cristo. Todo o ordenamento jurídico, religioso, judaico, toda a história da relação de Deus com o homem, no tabernáculo, no templo, apontam para Cristo. Cada elemento do templo, cada material separado, cada ritual, a roupa do sacerdote, tudo apontava para Cristo, para a graça, para a fé. É por isso que também João Batista aponta para Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que o escritor aos Hebreus diz que o sangue de bodes e touros não podem perdoar pecados, só cobrir. Quando Deus no Velho Testamento olhava para o altar da aliança, ele viu o sangue do Cordeiro, sim, via o sangue do Cordeiro que cobria o pecado do homem. Era como se Deus não visse.
como se ele não visse. Ele viu o sangue derramado. Mas Jesus não apenas cobre multidão de pecados, ele também o faz, mas ele tira o pecado do mundo. Ele perdoa em definitivo. Nós não precisamos ano a ano subir ao altar de Deus através do sumo sacerdote e oferecer sacrifícios e holocaustos segundo a lei. Não precisamos, porque o véu do templo foi rasgado de alto a baixo e nós temos livre acesso ao Santo dos Santos, porque Jesus Cristo cumpriu cabalmente a lei. Não é pela lei que Abraão foi alcançado com aliança, foi pela fé, foi pela graça de Deus. Isso fala para nós que ainda que nós devamos cumprir os mandamentos, e ouvimos isso hoje pela manhã, ainda que nós devamos traduzir a amizade com Deus no cumprimento dos seus mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos os guarda, esse é o que me ama. A Escritura diz que ainda que não os cumpramos cabalmente, integralmente, ainda assim, a aliança de Deus conosco não pode ser jamais quebrada. Abraão, estou fazendo uma aliança com você, mas essa aliança vai transpor limites geográficos, temporais, culturais, raciais. Através de você, Abraão, eu vou chamar homens de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações, e um dia essa multidão de remidos estará diante do trono de Deus ouvindo: sejam bem-vindos, sejam bem-vindos à morada eterna, sejam bem-vindos ao descanso eterno, porque através de Abraão eu estabeleci uma aliança contigo. Através de Abraão, um homem que experimentou desânimo e medo, um homem que experimentou dúvidas, através desse homem eu fiz uma aliança com a humanidade. Eu regenerei o coração de Abraão, eu converti o coração de Abraão, eu imputei sobre ele a minha justiça, eu coloquei sobre ele a fé salvadora como um modelo para gerações seguintes, de que essa relação, a minha relação com o homem, não é uma relação pelas obras, não é uma relação pela fé, não é uma relação que se pauta pelo cumprimento de obrigações, mas é uma relação que começa na minha escolha soberana, no estender da minha mão a homens e mulheres, pecadores e perdidos, e chamá-los à salvação e à fé, dizendo: venham, venha Laurentino, venha Félix, venha Lene, Leozil, Joaquim, Mário, você agora é meu, você agora é minha, eu estabeleço uma aliança com você. Que Deus nos abençoe, amados, que você saia daqui nessa noite crente de todo o seu coração, que essa aliança que Deus estabeleceu com você, e uma aliança que a gente pode enxergar a partir de Abraão, ela jamais cai por terra. Se você é um salvo em Jesus Cristo, se você um dia foi alcançado pela salvação, repousa sobre você uma promessa, e não apenas essa promessa. Se hoje você não consegue enxergar como Deus vai cumprir outras promessas na sua vida, Ele pode fazer com você como fez com Abraão. Vem cá, meu filho, fica aqui do meu lado, eu vou mostrar para você o que eu vou fazer. Olha as estrelas dos céus, olha aquilo que te rodeia, não olha as circunstâncias, olha para mim, olha para aquilo que eu sou capaz de fazer.